Olá, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, que saudade. Quero primeiramente aqui externar minhas saudades, que todos sintam-se abraçados, beijados nesse momento. Eu me sinto muito honrada, grata mesmo por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. E que o Senhor possa falar a cada coração, aqueles que estiverem ouvindo agora, os que forem ouvir depois, que essa palavra se eternize no seu coração e que fique realmente gravada, porque a palavra do Senhor é aquilo que nos sustenta. E eu quero, hoje nós vamos estar falando sobre algo muito importante para esse tempo que nós estamos vivendo, que nós precisamos ter. Mas antes eu quero orar com vocês. Vamos pedir ao Senhor para nos abençoar nesse momento em que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Ore aí de onde você está. Se houver algum outro barulho aqui externo, está tendo uma obra aqui embaixo, às vezes passa motocicleta, carro barulhento aqui perto, então desculpe o barulho. Mas vamos falar com o Senhor. Pai querido e Pai amado, Senhor, muito obrigada por esse tempo que nós vamos ter agora para ouvir a Tua palavra. Senhor, que seja a Tua voz, porque de mim mesmo, do homem, a palavra que nós temos, Senhor, ela voa com o vento, mas a palavra que sai da Tua boca, ela se eterniza, porque verdadeiramente, Senhor, a Tua palavra se cumpre, a Tua palavra é verdadeiramente força para o nosso coração. Então nós pedimos que Tu venha falar conosco da maneira que Tu queres, e que verdadeiramente nós venhamos aguardar na tábua do nosso coração. A Tua palavra nos fortaleça, nos alimente, traga paz, alegria e principalmente ânimo. Muito obrigada, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, nos perdoa. Nós nos colocamos diante de Ti, no nosso coração. Pai, muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, a palavra que eu tenho, que tem assim, martelado, ficado no meu coração, na tábua do meu coração, é a palavra ânimo. Para esses tempos difíceis, para o momento em que nós estamos atravessando, é fundamental que a gente tenha ânimo. E aí eu escolhi a passagem em Josué. Essa passagem, na verdade, quando Deus falou muito sobre ânimo, e essa palavra tem realmente estado muito forte no meu coração, veio a lembrança da passagem em Josué, aquilo que Deus vai falar com Josué quando ele está, Moisés morre, e Josué assume o seu lugar, e aí Deus tem uma palavra para ele naquele momento tão difícil. E se encontra então Josué capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, começando do versículo 2. Deus fala assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio e Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Diz assim mais: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Verso 8 vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Verso 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, nessa passagem, por 3 vezes o Senhor fala para Josué, para ele ter ânimo. Tem um dos versículos que ele diz: tenha muito bom ânimo. Mas o que é ânimo, né? E aí eu queria falar com relação
a palavra ânimo em si, né? O que o nosso dicionário de língua portuguesa vai nos falar a respeito de ânimo? É importante, às vezes, a gente entender o sentido da palavra para que a gente possa entendê-la dentro do contexto bíblico com muito mais amplitude, de uma forma muito mais consistente para aplicação na nossa vida. Então, primeira coisa, o ânimo é um estado emocional, ou um estado de espírito, se você quiser dizer assim. Mas ânimo é um estado emocional. E tanto você pode ter ânimo para o bem, como você pode ter ânimo para o mal. No dicionário, na língua portuguesa, ânimo significa espírito pensante, alma, índole natural, gênio, temperamento. Significa também determinação diante do perigo ou do sofrimento, coragem, decisão, valor. Também significa manifestação efetiva de desejo, intento, vontade. Também significa disposição de espírito, humor. Também é o significado de ânimo. Então, olha como é que ânimo, quando Deus diz para Josué ter ânimo, olha o que está por trás, olha o que Deus está dizendo para ele. Deus está falando do estado emocional que Josué precisa ter. Então, o ânimo, ele é a determinação diante do perigo ou do sofrimento, é a coragem, a decisão, valor, é a manifestação efetiva de um desejo, um intento, um objetivo, uma vontade, disposição de espírito. Então, palavras que são semelhantes a ânimo, também que eu pesquisei. Palavras semelhantes: coragem, força, impulso, índole, vigor, audácia, brio, decisão, ousadia, potência. E palavras opostas: você tem covardia, receio, desânimo, medo, fraqueza, debilidade, cansaço e inércia. Então, tudo isso está associado a ânimo. E nessa passagem aqui, o que eu quero destacar? Que ânimo, o ânimo, como Deus fala assim para Josué, né? Ele fala aqui, logo, o primeiro é no verso 6, que o Senhor fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. O que me veio, né? O que o Senhor falou comigo, no meu coração, no entendimento dessa passagem? Que o ânimo não faz parte do milagre de Deus, no sentido de, preste bem atenção, às vezes a gente acha que Deus é como um mágico, que ele simplesmente vem e vai fazer a mágica dele, ou então vai, um pozinho de pirlim-pim-pim vai cair em cima da nossa cabeça e de repente, puf, opa, tem o ânimo. Se fosse assim, Deus colocaria esse ânimo, né? Simplesmente bastaria Deus realizar algo sobrenatural e o ânimo viria sobre o coração de Josué. Mas é interessante que Deus dá uma ordem a ele. Deus diz assim: você tenha ânimo. Você se esforce e tenha muito bom ânimo. E aí, o que eu separei dessa passagem? Eu separei a parte de Deus e a parte de Josué, ou seja, a nossa. Deus fala assim para ele: a situação que estava diante de Josué era a morte. Josué estava naquele momento enfrentando, tendo que lidar com a morte do maior líder do seu tempo, da história da Bíblia, Moisés, aquele homem que falava face a face com Deus, aquele que suportou o peso de toda aquela multidão de milhares de murmuradores, aquele que teve que lidar com a ira de Deus várias vezes por causa do pecado do povo, aquele que teve a sabedoria de Deus, um espírito excelente, onde ele conduziu de forma sábia, julgando aquele povo. E de repente esta pessoa morre e Deus fala assim: você vai ocupar o lugar dele. Você vai tomar o lugar dele. Você vai ter que superar essa morte e tomar, né? E ir fazer o que ele fazia. Então, olha que o que deve ter passado pela cabeça de Josué, porque Deus não diria para ele ter ânimo se ele não estivesse desanimado, ou se ele não fosse desanimado. Deus jamais daria uma ordem para ele ter ânimo, repetiria isso 3 vezes, se não fosse um estado completamente oposto que estava dentro do espírito, do coração, da mente, do pensamento de Josué. Então, é a partir daí que eu quero que você pense comigo a nossa parte nesse processo
onde nós atravessamos momentos difíceis, às vezes a gente espera que o ânimo venha de Deus para o nosso coração, quando Deus está dizendo, você, ei, tenha ânimo. Então, Deus diz assim, isso era o cenário, né, diante de Josué. E aí Deus fala assim, olha só, Josué, eu digo uma coisa para você. Eu quero que você se levante, porque você vai passar, essa é a tua missão, você vai passar esse Jordão, você vai atravessar esse desafio, você vai passar por isso, você vai. E você não vai sozinho, você vai, ainda vai com esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus fala assim para ele, esse é o cenário, ele apresenta, Deus fala assim, é isso mesmo, Josué morreu, você vai atravessar esse Jordão sim. Esse é o teu desafio. Mas eu estou dizendo que o que te espera do outro lado eu já te dei. É a parte de Deus. Outra coisa que Deus fala, todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado. Outra coisa que Deus garante para ele, que todo o termo ali da terra, Deus dá até uma dimensão de tudo aquilo que Deus disponibilizaria, que seria dele e daquele povo. Deus fala assim, outra coisa que Deus promete, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Deus também promete a ele assim, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus também diz outra coisa para ele, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Tá? Aqui também Deus diz para ele. Tudo isso Deus promete para ele. Aí Deus fala assim, agora a tua parte, Josué, eu preciso que você se esforce e que você tenha ânimo. Eu vou te dar terra, onde você pisar a planta dos teus pés será teu, eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu vou ser com Moisés como eu fui contigo. Mas você precisa se esforçar, você precisa se animar. Essa é a sua parte. Então, ter ânimo cabe a nós. Mas o que nos faz ter ânimo? O que faz ter ânimo é o próprio Deus. Quem ele é, o que ele diz, as suas promessas. Por que Josué tinha que se esforçar e ter ânimo? De onde é que viria esse ânimo e essa força além que Josué precisava para atravessar aquele momento difícil? E isso estava só começando, os desafios era só o começo. Aquilo ali, atravessar o Jordão era só o começo do grande desafio das lutas que viriam. Mas ele tinha um calço, ele tinha um alicerce onde ele podia colocar em cima ali o ânimo dele, que ele não afundaria. E esse alicerce era a própria promessa do Senhor. Ei, eu sou contigo. Ei, eu não vou te desamparar. Ei, eu não vou te deixar. Eu estou te dizendo que eu já tenho dado. Então, onde você puser a planta dos vossos pés será seu. Eu vou andar com você como andei com Moisés. Então, isso é a razão, é a base, foi o alicerce para que Josué buscasse o ânimo. Se nós não estamos conseguindo ter o ânimo, se o desânimo é o que tem entrado, no que está se baseando o nosso estado de espírito? No que Deus diz ou nas circunstâncias? Porque as circunstâncias à nossa volta vão sempre trazer o desânimo. Vão tirar o nosso humor, o nosso bom estado de espírito, vão tirar a coragem de prosseguir ou tomar decisões. O medo vai nos dominar. Ah, será que eu devo ir, não devo? Será que Deus quer, não quer? Então, às vezes, isso tudo são desculpas para que a gente, às vezes, fique na inércia. Seja de que lado for, de que âmbito for da nossa vida. Então, o que eu quero trazer é que você e eu precisamos ter ânimo. Isso é uma ordem. Deus ordena para Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. Então, isso é algo que nós precisamos buscar dentro do nosso espírito, em nós mesmos, baseados em quem Deus é. Confiando no que Ele diz. Então, eu quero também destacar aqui uma outra passagem, que aí a gente precisa também lembrar de um versículo que é uma promessa maravilhosa, que também traz ânimo. Se encontra em Provérbios, capítulo 16, verso 1 e 9. Eu gosto muito desses dois versículos, na verdade são promessas do Senhor. É uma forma onde Deus também se revela quem Ele é e como Ele age. Então olha que coisa interessante, né? Deus diz assim no verso 1, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. E no verso 9, ele nos diz assim, 16, 9, o coração do homem considera, planeja os seus caminhos, faz os seus planos, é isso que quer dizer o versículo. Mas aí continua dizendo assim, mas, porém, entretanto, o Senhor lhe dirige os passos. Então,
olha o que o Senhor está dizendo. O seu coração planeja, faz planos. E é natural, né? Por que a gente planeja? Porque a gente sonha. E sonhar é permitido. Nós precisamos sonhar. Uma alma que não sonha é uma alma que está já... ela está inerte, né? Está como uma fruta que vai secando, uma flor que vai secando. Então os sonhos alimentam a nossa alma, a alegria da nossa alma. Então você precisa sonhar. E você, para sonhar, você precisa ter ânimo. Então, e para ter ânimo, sonho, você vai planejar. A partir daí você vai planejar. Então não é proibido. A palavra não está condenando que o coração do homem planeje. O que Deus está nos dizendo aqui em Provérbios 16:9, Ele está dizendo, realmente, o coração planeja, sonha, faz os planos. Mas tenha a certeza que eu estou guiando os passos, eu guio os passos. Então você pode prosseguir, vá adiante. Eu estou guiando os passos. Então às vezes a gente fica, não sei se é da vontade de Deus, se não é, se faço, se não faço. A gente precisa repensar se é o medo que está nos travando, se realmente é o medo no sentido de ir. Porque quando eu leio essa passagem e Deus diz para mim assim, você planeja, eu sei que você tem sonho no seu coração, siga, vá, planeje, faça. Eu estou guiando seus passos. Então eu creio que quando nós prosseguimos, a jornada cristã, ela não é de parada, de ficarmos sentados, né? No sentido assim, à beira da estrada sentado e vendo a vida passar. A caminhada cristã já diz, é uma caminhada, é uma jornada, então a gente prossegue. Eu não posso ter medo de dar um passo após o outro. Eu preciso crer que cada passo que eu dou a cada dia, vivendo a minha vida, Deus está guiando os meus passos. E era o que Josué precisava fazer. Josué não podia continuar do outro lado do Jordão parado, sentado. Ou montar o acampamento dele ali e dizer, aqui já está bom. Ele precisava avançar. A jornada não tinha terminado. Ele tinha ainda que prosseguir dentro dos planos de Deus. Então ele tinha que passar o Jordão. Ele tinha que continuar em frente. E Deus falou para ele, você vai, eu vou ser contigo. Mas eu preciso que você tenha ânimo, que você se esforce. Eu já disse o que eu vou fazer, e eu vou fazer. E você então precisa se esforçar, ter ânimo e prosseguir. Porque eu guio os seus passos. E lá em Josué, quando você vê o verso 9, quando o Senhor fala assim, não sou eu que estou mandando? Não sou eu que te mandei? Então qual é o problema? Não sou eu que estou contigo? Então qual é o problema? Eu não estou dizendo que, ainda que você planeje, que você caminhe, que você toque o seu projeto, que você toque o seu negócio, que você toque a sua vida, eu guio os seus passos. Você precisa acreditar nisso. Então, eu escolho, querido, acreditar no que a palavra diz. Eu escolho acreditar em como Deus é através do que a palavra me revela. Então, eu já entendi que o ânimo, eu não vou ficar, Senhor, me dá ânimo, Senhor, me dá ânimo. Eu vou falar, Senhor, abre o meu coração para entender as suas promessas, para me firmar nela, para que o meu ânimo exploda dentro de mim. Me ajuda, me fortalece. Lá em Isaías 40, versículo 31, que diz, 30 ou 31, que diz que o Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Né? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam com asas como de águia, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Então, mas o que dá esse ânimo? Esperar no Senhor. Esperar não é esperar no sentido de ficar parado, é esperar no sentido de confiar. Josué prosseguiu, Josué teve que prosseguir esperando que o Senhor cumprisse tudo aquilo que ele disse. Eu vou ser contigo, onde você pisar a planta do seu pé será sua, será teu termo. Eu vou ser com Moisés como fui contigo, não vou te desamparar e não vou te deixar. Então, Josué precisou esperar o cumprimento disso, crer nisso. Essa foi a fonte do ânimo dele. Essa tem que ser a fonte do teu ânimo. Essa tem que ser a fonte do nosso ânimo. O que o Senhor diz, o que o Senhor é, o que o Senhor faz, quem Ele é a fonte do nosso ânimo. Tem mais passagens também, rápida aqui, que eu quero citar. Lá em Neemias, capítulo 4, verso 6, depois você medita, diz assim, que o povo tinha ânimo para
trabalhar. Então eu quero destacar isso também, ânimo para trabalhar, para fazer o que tinha que ser feito. Aqui também, Mateus 9, versículo 2, aquele paralítico que os amigos descem pelo telhado. Em Mateus, Marcos não vai falar, mas o evangelista Mateus, ele vai citar, ele vai dizer assim, a primeira coisa que Jesus diz antes de curar aquele paralítico, ele diz assim, que para que ele tivesse ânimo. Então Jesus, lá em Mateus 9, 2, diz para o paralítico, tem bom ânimo. Também em Mateus 9, já no versículo 22, vai falar daquela tempestade onde Jesus vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Mateus 9, 22, onde Jesus diz para ela, tem bom ânimo, filha. É interessante que Jesus ia curar o paralítico, Jesus ia curar a mulher do fluxo de sangue, como curou. Mas antes da cura ele falou assim para eles, tenha ânimo, tenham bom ânimo, porque o estado, ainda que houvesse a cura, não era só o corpo que estava debilitado, o estado de espírito daquelas pessoas estavam esmagados, já não havia. Jesus não falaria para eles terem bom ânimo, porque bastaria curar. Jesus não precisa nem ter dito isso. Se a questão não for, se dentro do coração deles não houvesse um desânimo enorme, para que Jesus diria tenha ânimo? Se bastaria curar, né? A gente pensa às vezes que o milagre em si, a cura, ela vai trazer o ânimo que a gente precisa. E a gente vai ver que não é bem assim. Às vezes não é porque eu vejo às vezes pessoas que se desesperam, que não têm ânimo, mas elas têm tudo aqui cerca para que elas tivessem um ânimo. Pessoas que têm dinheiro, têm trabalho, têm saúde, têm família, mas o estado de espírito, de ânimo delas é terrível, é deplorável, é quase nulo. E muitas chegam até a se suicidar. E você fala, mas como? Então, ter alguma coisa, conquistar coisas, ou ter saúde, ou receber um milagre, não significa necessariamente que você vai ter o estado de espírito necessário para você continuar de pé, o ânimo. Então Jesus vai dizer para aquele paralítico ali que ele tivesse ânimo. E depois o Senhor o curou. E para a mulher do fluxo de sangue a mesma coisa, ele falou para ela ter ânimo. E depois ele a curou. Uma outra passagem também, Mateus 14, 27, da tempestade, né, que assola os discípulos, os ventos fortes que assolam os discípulos no barco. Jesus tinha ficado lá na margem, onde ele tinha alimentado uma multidão. Na madrugada Jesus vem de encontro ao barco, andando sobre as águas. E aí é interessante que eles passaram a noite toda, a madrugada, ali nadando, remando, né, melhor dizendo, enfrentando ventos fortes, porque os ventos eram contrários, dizia que eles estão com certeza já deviam estar cansados. E numa determinada hora, já depois de muitas horas ali, naquela luta, naquela batalha, ventos contrários, o barco não afundar, eles têm a visão de Jesus vindo sobre as águas, mas talvez o cansaço, toda aquela circunstância, o temor, a falta do ânimo, fez com que eles achassem que não era Jesus. Eles não viram Jesus, eles viram, acharam que era um fantasma, e diz que eles tiveram tanto medo que chegaram a gritar. E aí Jesus fala para eles, né? Jesus não repreende o vento para que passasse o medo. Jesus fala para eles assim, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu gosto muito desse versículo. E aí, os ventos não cessaram, tá? Aí Pedro ganha um ânimo, muda o estado de espírito de Pedro, e ele fala assim, então se é tu mesmo, manda eu ter contigo, para que eu ande sobre as águas. E aí Pedro vai, né? Desce do barco, começa a andar sobre as águas, e a gente vai ver lá, nessa passagem de Mateus 14, que ele passa a olhar os ventos contrários, porque apesar de Jesus dizer, ei, tenha bom ânimo, sou eu, não tenho medo, os ventos continuaram soprando forte, os ventos continuaram contrários, não cessaram. Você vai ver lá na passagem. E aí Pedro olha para esse vento e diz que ele teve medo e começou a afundar. Isso está claro ali no texto, o motivo que fez Pedro descer, o motivo do medo de Pedro. Ele olhou para os ventos fortes. E aí eles pedem socorro, Jesus o segura e eles vão para o barco.
e o vento continua forte, porque só depois que eles entram no barco é que diz que os ventos cessaram. Então, também me chama a atenção esse momento que Deus manda eles terem ânimo. Ele não fala assim, parem de ter medo. Ele fala assim, tenham ânimo, sou eu. Aí ele diz, não tenham medo. Então, olha como é que o ânimo é algo importantíssimo na nossa vida. E não é Deus que vai simplesmente operar um milagre e vai fazer com que derrame sobre você ânimo. Não, ele vai te dar, ele já te deu a palavra dele, a garantia de quem ele é, a existência dele. Diz que ele não se agrada daqueles que não têm fé, porque para ter fé é preciso que creia que ele existe, que ele é quem ele é. Então esse tem que ser o alicerce do nosso ânimo. Ânimo é uma ordem. Ele diz, ei, você tem que ter ânimo. Ânimo. Eu estou guiando. Eu sou contigo. Então, saia da inércia que você possa ter se encontrado, que você possa estar. Se você não tiver uma inércia agora, se você não está em desânimo agora, nenhuma palavra do Senhor é vã. A vida, ela é um ciclo e ele se renova em vários momentos. Então, o dia de ânimo hoje pode se, daqui a algum tempo, você pode se encontrar num desânimo. Isso é natural, isso não é porque você falhou, isso não é porque você é fraco. Porque nós, a nossa natureza ainda está aqui, aquela natureza falha, aquela natureza ainda corrompida, que faz com que coisas que nós não deveríamos sentir, impulsos que nós não deveríamos ter, ainda estão. A diferença só é que você ganhou uma nova natureza. E essa precisa estar fortalecida, essa precisa vir e por cima, primeiro, sobrepujar essa natureza antiga, né, carnal, que faz com que a gente esqueça muitas das vezes de quem Deus é. A gente precisa estar, essa nova natureza, o que nos liga a Deus, que nos faz filhos de Deus, precisa estar alimentada, precisa estar fortalecida através da palavra do Senhor. Não é só, eu não estou falando de textos bíblicos simplesmente, eu estou falando do entendimento de quem Deus é através da sua palavra, do que ele disse, do que está aqui, de como ele age, de como ele agiu, de como ele ainda continua agindo. Então que você tenha ânimo, ânimo em todo o tempo da sua vida. Ânimo, lembre-se que essa é a sua parte, se esforçar e ter ânimo para tudo, para obedecer ao Senhor. Porque quando Deus fala para Josué, você precisa ter ânimo, tem um versículo lá que ele diz, tem muito bom ânimo para não te desviar, para buscar, não te desviar da minha lei. Então até para cumprir, né, até para ser obediente a Deus, querido, você tem que ter ânimo, ter disposição de espírito, vontade, coragem. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, aquele ânimo que ele teve, aquela coragem, aquela disposição de fazer algo, veio da confiança que ele tinha em quem Deus era, em quem Deus é. E então aquilo foi o ânimo, onde ele teve a coragem de ir lá enfrentar. Então o ânimo partiu de Davi, a força para derrubar os gigantes veio de Deus. Porque quando ele lança aquela funda, ele lançou, mas a força e o que fez derrubar os gigantes veio de Deus. A ousadia Davi precisou ter. E havia ânimo, havia o ânimo partiu que havia em Davi, foi o que faltou no exército de Saul, no próprio Saul. Então enquanto Moisés tinha ânimo, enquanto Davi tinha ânimo, todo o exército estava em desânimo frente àquele gigante. Mas Davi, o que ele fez foi olhar para Deus, em quem Deus era. Ele falou, não, eu vou ter ânimo e eu vou enfrentar. Então, o ânimo foi de Davi, a força foi de Deus. Então, Deus guiou os passos de Davi, guiou aquela funda e atingiu o alvo, derrubando aquele gigante. Que assim seja na sua vida, querido. Amém? Só porque Deus fale muito mais ao seu coração. Eu espero ter sido sucinta, breve, sem cansar. Aquilo que é a minha limitação, que o Espírito Santo de Deus possa ter falado com amplitude, com muito mais força ao seu coração. Não desanime, tenha bom ânimo, é assim que o Senhor diz para nós, porque Ele é conosco. Amém? Vamos orar. Espero que em breve a gente possa se rever. Fique com Deus, que Deus abençoe grandemente a sua família. Vamos orar e agradecer.
Senhor, muito obrigada pela tua palavra, por esse tempo, por nos trazer um entendimento, Senhor, que nós precisamos ter ânimo, é uma ordem sua. O Senhor nos ordena que dentro do nosso interior nós tenhamos disposição para estarmos caminhando, crendo que o Senhor é conosco, crendo, sabendo certamente que o Senhor guia os nossos passos, sabendo que o Senhor não nos desampara, porque o Senhor é nosso Pai. Qual é o Pai que desiste do seu filho? Qual é o Pai que desampara o seu filho? Então isso tem que ser a fonte do nosso ânimo. O Senhor é a fonte do nosso ânimo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então nos ajuda a nos esforçarmos, nos ajuda, Senhor, a entender quem Tu és, a nos chegarmos a Ti no conhecimento de Ti, íntimo, profundo, pessoal, de pai e filha, de pai e filho. Que assim seja. Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos por tudo. Abençoa, Senhor, as famílias que agora nos ouvem. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, sobre a face da terra. Toma as famílias, Senhor, do mundo em Tuas mãos. E que nós possamos atravessar esse tempo difícil, nos chegando mais a Ti. E que diante dessas adversidades, muitas e milhares de almas venham a Ti. Que Tua bondade, Tua salvação, quem Tu és, se revele, Senhor, ao mundo, de uma forma poderosa. Então, muito obrigada. Fica conosco, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo grande. Sejam abençoados pelo Senhor. Que a paz do Senhor reine no lar de vocês e principalmente no coração. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Amém?